Boa tarde, galerinha do primeiro ano. Aqui quem vos fala é a professora Milka. Vamos à nossa videoaula de Geografia. Nosso tema de hoje é Cartografia, unidade 3, da apostila de Geografia, na página 51. Vamos todo mundo para a apostila de Geografia, página 51, continuação das nossas videoaulas. Vamos lá, galera. Estamos aí então, cartografia, a linguagem dos mapas. Quando a gente fala de cartografia, então cartografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final um mapa. Ou seja, é a ciência que trata da concepção, produção, difusão e utilização do estudo dos mapas. Então a cartografia ela é muito importante porque é ela que cria os mapas, né? Que produz os mapas, e na época das grandes navegações os mapas eles eram muito utilizados, né, para descoberta de novos territórios, certo? Vamos continuar então lá. O que estudar em cartografia? Então a cartografia é a ciência que estuda os mapas e tudo aquilo que envolve sua produção e entendimento. A cartografia não lida somente com as técnicas de elaboração dos mapas, mas também com a cognição espacial humana e tudo que pode ser derivado das representações da superfície física do mundo em que vivemos. Vamos continuar aqui na nossa apostila então. Tem uma pequena introdução, tá? E aí vem contando a história dos mapas, que vocês vão ler, quando foi criado o primeiro mapa, né? Quais as civilizações que criaram. Vou deixar isso aí por conta de vocês, que é só leitura mesmo, também, certo? Então, a cartografia é considerada arte, ciência e tecnologia do mapeamento, ou seja, destina-se a expressar fatos, fenômenos observados na superfície da Terra por meio de técnicas próprias. Uma carta topográfica, por exemplo, explica por via gráfica, isto é, com traços, pontos, figuras geométricas e cores, a configuração de uma parte da superfície terrestre, tal como ela é, e dentro de uma precisão matemática, sempre compatível com a escala. Então a gente aprendeu escala, aquela continha de escala lá, que a gente vai fazer a conta do desão e desinho, que é o desão em quilômetros, que é o tamanho real, e o desinho em centímetros, que seria o tamanho no mapa, certo? Então por isso que a gente aprendeu a fazer a conta do desão e do desinho. A cartografia na geografia é a ciência da representação gráfica da superfície terrestre, tendo como produto final o mapa. É a ciência que trata então da produção e da concepção de mapas. Atualmente a cartografia é feita por meios modernos, como as fotografias aéreas realizadas por aviões, o sensoriamento remoto por satélite. As fotografias aéreas são feitas de maneira que, sobrepondo-se duas imagens do mesmo lugar, obtém-se a impressão de uma só imagem em relevo. É uma ciência que representa graficamente uma área geográfica ou uma superfície plana. É o estudo que atua na concepção, na produção, na divulgação e na representação de todo o processo de mapa, entre outras características de dinamismo terrestre. Existem três principais tipos de projeções cartográficas: a plana, a cilíndrica e a azimutal. Sabemos que o mundo possui formato semelhante de uma bola. As projeções cartográficas são classificadas em três tipos: cilíndrica, cônica e plana, polar ou azimutal. A gente vai conhecer elas daqui a pouquinho no vídeo que a prof vai passar. A forma de representação cartográfica utilizada nos dois mapas chama-se anamorfose geográfica ou cartográfica, que consiste na forma de representação do espaço geográfico com distorção da proporcionalidade entre os territórios para adequá-los aos dados quantitativos do mapa, ou seja, a gente diminui o desenho para que ele caiba dentro da projeção de um mapa, assim como está na imagem aí, ó. Para dar uma facilitada no conhecimento, a gente vai assistir agora um videozinho para ajudar vocês. Muito antes do desenvolvimento da escrita, inúmeros povos de diferentes regiões do planeta já sabiam traçar esquemas que podiam ser considerados mapas. O
mapa mais antigo já encontrado teria sido produzido pelos babilônios, por volta do ano de 2500 a.C. Confeccionado sobre uma placa de argila cozida, o mapa mesopotâmico de Gassur representava o mapa de um rio, provavelmente o rio Eufrates. A Grécia muito contribuiu para o desenvolvimento da cartografia. No século VI a.C., suas expedições militares de navegação impulsionaram o trabalho de astrônomos e matemáticos, os primeiros a buscar métodos científicos para representar a superfície terrestre. O mapa de Erastótenes constituiu a base da rede de paralelos e meridianos que são utilizados até os dias de hoje. Como geógrafo da antiguidade, Ptolomeu de Alexandria criou um processo de projeção cônica da superfície terrestre num plano, constituindo o primeiro mapa mundi. Os mapas criados pelos romanos situavam Roma como o centro do mundo e davam maior ênfase ao registro de rotas. A função principal desses mapas era de ordem prática, sendo utilizadas para fins militares, administrativos e comerciais. Na Idade Média, os mapas sofreram grande influência exercida pela Igreja Católica. Nesse período, a cartografia sofreu uma fase de estagnação, onde todas as conquistas científicas realizadas anteriormente foram substituídas por uma representação simbólica e de caráter religioso. Isodoro, um bispo, criou mapas conhecidos por mapas teó. São mapas circulares onde dividem o planeta em Ásia, Europa e África, com Jerusalém no centro da circunferência. A partir de 1413, com o início das grandes navegações, a cartografia ressurge como meio de garantir a segurança dos viajantes e de representação das novas descobertas. Foi muito importante nessa época a escola de Sagres, em Portugal, onde se reuniam geógrafos, matemáticos e capitães para aprimorarem as técnicas náuticas. Também eram utilizados desenhos para facilitar o sistema de projeções, que receberam o nome de cartas portulanos, onde buscavam representar a costa dos continentes e do mar Mediterrâneo. As projeções cilíndricas consistem na projeção dos paralelos e meridianos sobre um cilindro que envolve o globo, que é posteriormente planificado. Na projeção cilíndrica de Mercator, os meridianos e os paralelos são linhas retas que se cortam em ângulos retos. Manteve as formas dos continentes, mas não respeitou as proporções reais. Nela, as regiões polares aparecem muito exageradas. Favorece a desigualdade econômica, pois amplia de maneira desigual e aumenta o hemisfério norte. A projeção de Peters alterou as formas para manter as reais proporções dos continentes. Apesar de deformar a forma dos continentes, essa projeção mantém a área proporcional dos continentes, mais próxima do tamanho real, destacando o continente africano no centro do mapa. As propostas de Peters eram a valorização do mundo subdesenvolvido, mostrando sua área real. As projeções azimutais são projeções da superfície terrestre sobre um plano a partir de um determinado ponto. Essas projeções deformam áreas distantes desse ponto de vista central. São bastante usadas para representar as áreas polares. As projeções cônicas são projeções do globo terrestre sobre um cone, que posteriormente é planificado. São mais usadas para representar as latitudes médias, pois apenas as áreas próximas ao Equador aparecem retas. A projeção de Robinson foi criada para melhorar as características de projeções existentes, como a de Mercator. É uma combinação das situações positivas de várias outras projeções, resultando em uma distorção mínima da maioria das massas de terra do globo. O sensoriamento remoto é uma tecnologia de obtenção de imagens e dados da superfície terrestre, através da captação e registro da energia refletida pela superfície, sem que haja contato físico entre o sensor e a superfície estudada.
Os sensores óptico-eletrônicos utilizados para a captura dessa energia funcionam como uma câmera fotográfica, que capta e registra a radiação da luz pelo objeto. As câmeras fotográficas convencionais captam apenas o espectro de luz visível. Já os sensores utilizados no sensoriamento remoto costumam captar outras bandas como o infravermelho, que é muito importante para o estudo das vegetações. Após feita a captura da imagem, estas serão analisadas, transformadas em mapas ou constituirão um banco de dados georreferenciados, caracterizando o que chamamos de geoprocessamento. Ok, vamos continuar aqui então. A gente já aprendeu sobre a projeção cilíndrica, cônica e azimutal, projeção de Hobson. Trabalhando com os mapas, vamos lá. Como podem ser os mapas? Então a gente pode falar que os mapas podem ser como globo terrestre, ou uma planta, né, ou uma carta, mapa temático, que vai fazer, por exemplo, se a gente for ver o mapa temático de um parque, né, vai mostrar onde estão localizados os brinquedos, né, desse parque. É o mapa básico, que é sempre delimitado com base no levantamento local, que já foi cartografado. Aí nós temos um cartograma, né, que mostra aí, através de cores, a escala gráfica que a gente aprendeu a fazer então, a escala numérica, que é usado então no cálculo sobre escala, tá? Isso aqui a gente já assistiu na nossa videoaula, a gente não tinha conversado ainda sobre isso aqui. Então os mapas são instrumentos de comunicação e servem para representar graficamente uma área, né, do espaço terrestre. Os mapas ou cartogramas não objetivam representar todas as informações presentes em superfície, mas apenas aquilo que o autor deseja demonstrar. Então, por isso, nós temos 3 tipos de mapa. Os mapas físicos, que são mapas que representam a superfície física da Terra, como as formas de relevo, a hipermetria, as altitudes da Terra divididas em cores, a hidrografia, o clima, entre outros. O mapa econômico, que são os mapas que representam a produção do espaço econômico, as atividades econômicas em determinada área, ou a distribuição dos dados estatísticos, como a receita financeira dos estados brasileiros, o índice de população economicamente ativa, o PA, de uma região ou de um estado. E os mapas demográficos que tratam da representação espacial das populações, como os índices populacionais, taxa de analfabetismo, migrações. Tem os mapas políticos, que representam as divisas e fronteiras entre os países. E tem os mapas históricos, que são utilizados para representar algum acontecimento em algum período histórico, por exemplo, como as áreas colonizadas até o século XVII no Brasil. E os mapas estilizados, que são os mapas que não há representação fiel das proporções de diferentes áreas do espaço geográfico. Então, esses são os tipos básicos de mapa. A nossa videoaula vai ficando por aqui. Vocês precisam fazer, então, as atividades relacionadas a esse conteúdo, que começam na página 61 e vão até o final da apostila, na página 71. Na próxima aula, a gente vai corrigir as atividades. Obrigada pela atenção de todos, façam as atividades e uma ótima semana.